No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo sobre pincéis. Você vai aprender como usar e para que usar. Então, se ficou interessado, vem comigo. Oi, eu sou a Gabriele Marquardt, bem-vindos ao meu canal Gabi M Makeup. Se você é novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não esqueça de dar um like no vídeo se você gostar. Eu fiz esse vídeo pensando em quem é iniciante ou quem está no nível médio e não conhece tanto produto, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em saber para que existe cada tipo de pincel. Existem pincéis que são melhores para produtos líquidos, outros são melhores para pó. Então, vou começar falando um pouquinho para vocês. A primeira questão que eu acho interessante da pessoa saber antes de comprar o pincel é saber identificar o que seria pincel com cerdas sintéticas e o que seria pincel com cerdas naturais. Por exemplo, esse pincel aqui, ó, não é só porque ele é rosa não, tá? Mas vocês conseguem perceber pelo brilho dele que elas são cerdas sintéticas, que lembra cabelo de Barbie, cabelo de boneca em geral, que é uma coisa mais plastificada. E quando a gente vê essas cerdas aqui, elas lembram um cabelo de verdade, tanto na textura, quanto no brilho, no toque, enfim. A questão é, todos os pincéis naturais, tá? Eles funcionam melhor para produtos em pó. E os pincéis sintéticos funcionam melhor para produtos cremosos e líquidos. Não é que você tenha que seguir essa regra, você pode usar um pincel natural com um produto mais cremoso, não tem problema. Só que a diferença é o seguinte, por que a gente bota o pó nas cerdas naturais? As cerdas naturais, elas tendem a absorver o produto, tá? Quando o produto é em pó, elas absorvem pouco, mas tem a quantidade suficiente que a gente precisa de pó. E quando o produto é líquido ou cremoso, a cerda natural ela absorve muito produto. Então você poderia usar, mas a diferença é na hora da aplicação. Já as cerdas sintéticas, elas ficam melhores para produtos líquidos e cremosos porque elas absorvem menos produto. E em compensação, quando a gente bota um produto em pó, tem a tendência de deixar um produto mais pesado, porque ela não absorve o pó. Então, se você usa um produto de cerdas sintéticas com um produto em pó, você tem que tomar cuidado para não ficar igual patati patatá, porque pode ficar um pouquinho pesado, porque as cerdas, elas absorvem quase nada de produto. Então, tem que ficar atento nisso, de cerdas naturais e sintéticas, porém, quando você vai pegando a habilidade, você vai vendo que dá para usar sim os dois. Tem um corretivo cremoso que eu adoro passar com um pincel de cerdas naturais, que eu acho que tira bastante o excesso dele. Então assim, tudo depende da finalidade que você quer, tá? Se você quer que fique mais pesado, você pode usar o pó com o sintético, entendeu? Ou se você quer que fique mais leve, você pode usar o cremoso ou líquido com as cerdas naturais. Isso fica a seu critério. É só uma regrinha que é legal saber, porque às vezes você está usando da forma errada e não sabe por que o resultado não está sendo como você queria. Outra coisa que eu considero legal você saber é saber identificar o que seria pincel kabuki e pincel dual fiber. Kabuki pode ter vários formatos. Eu estou agora no momento com esses dois aqui. Esse é de base, esse aqui é de corretivo, tá? Geralmente eles têm a pontinha mais clara. É um pincel extremamente macio, muito bom para esfumar. Como as cerdas são naturais, então fica aquele acabamento mais leve na pele. E é muito bom principalmente para polir a pele, para fazer aquele acabamento de uma pele mais esfumada, muito mais bem feita. O mesmo serve para o corretivo. Geralmente o pincel kabuki, eles são de cerdas naturais, tem também versão sintética hoje em dia. A característica deles é que eles têm muitos pelos, tá? Eles são bem próximos, tá? É muita quantidade de pelo comparado a um outro pincel. É um pincel denso que no início ele foi criado para usar produtos minerais, mas hoje em dia
é usado para várias finalidades. A principal ideia do pincel kabuki é deixar um acabamento natural e ao mesmo tempo uniforme. Esses três são kabuki, tá? Eu gosto de usar esse aqui tanto para fazer pele, usando base, movimento circular, como também para aplicar pó mineral. Esses dois aqui eu já gosto de usar de mais de uma forma. Esse aqui eu poderia passar pelo rosto inteiro, o pó, como também eu posso fazer a aplicação da base, né? Eu gosto de aplicar a base com ele porque fica muito natural. E também daria para fazer contorno, esfumar alguma região, que ao mesmo tempo que vai aplicando, vai esfumando. Esse aqui é basicamente a mesma coisa, a diferença é que ele é menorzinho, então usaria para região como se fosse aqui onde faz a iluminação do iluminador. Talvez até para marcar melhor o contorno. Aqui dá para encaixar direitinho, tá? Ele é um tipo de pincel que ajuda muito a dar um acabamento natural, um acabamento uniforme. Eu particularmente adoro fazer pele com pincel kabuki. O Duo Fiber. O Duo Fiber, como o nome mesmo diz, são dois tipos de fibra. Tem fibras naturais e fibras sintéticas. Como vocês podem ver, tem algumas fibras que são menores. As pretas são menores e as branquinhas são maiores. Esse tipo de pincel é considerado um acabamento perfeito porque mistura cerdas naturais e sintéticas. O que acontece? Se eu boto o produto líquido aqui, as sintéticas vão deixar o produto aqui na ponta e as naturais vão absorver o produto. Então faz com que fique um acabamento muito mais bonito, fique muito mais natural, fique um acabamento bem legal mesmo. É bom que garante que não vai ficar uma pele pesada. Ele é muito usado também para polimento, né, para finalizar uma pele. Ele dá um acabamento bem bonito. As pessoas também usam ele com pó, porque apesar de ter as fibras sintéticas, que seria teoricamente pesado para o pó, tem as naturais que absorvem. Então, indiferente do que você use, ele é um pincel que traz um equilíbrio, né? Traz uma harmonia, porque tem a mistura dos dois tipos de fibra, tá? O grande vai usar para uma área maior, esses menores você vai usar para uma área menor. Vou começar pelos pincéis grandes e depois eu vou falar dos pincéis pequenos, acho que fica um pouco mais fácil. O pincel de pó e o pincelzinho menor, que também serve para pó, que na verdade seriam para regiões menores, tá? Esse aqui a gente aplica o pó no rosto inteiro, esse aqui a gente aplicaria em alguma região menor, por exemplo. Se eu quiser usar um pó de uma cor diferente só nessa região, posso passar com esse pincel. Se eu quiser fazer o contorno que fica mais certinho, posso usar esse pincel. Se eu quiser concentrar aqui a iluminação com o iluminador, também pode ser esse pincel. Também é bom para usar o blush, você dá aquele sorrisinho, aplica certinho aqui na bochecha, também é ótimo. Esse pincel aqui, ó, é igual esse que eu acabei de mostrar. A diferença é que esse aqui é um kabuki, mas é o mesmo formato. E esse aqui é como se fosse um pincel normal de pó, só que um pouquinho mais angulado. Que eu usaria também para fazer iluminação, contorno, algo assim menor. Sempre a gente tem que pensar no tamanho. Outro pincel que parece de pó, só que é pequenininho. Vou fazer o comparativo. Esse tem a mesma finalidade, né, para usar produtos em pó. Só que a diferença é que esse usaria no rosto inteiro, esse uma região menor e esse uma menor ainda. Então esse eu uso muito para iluminador, tá? Eu uso mais para iluminador, esse para pó e esse para contorno e blush. Esse pincelzinho aqui, ó, ele é chato, né? Bem firme. Eu acho legal para fazer a marcação aqui, ó. O contorno fica certinho, a gente encaixa ele, fica bem certinho. Só que assim, eu gosto de fazer com ele e depois esfumar com um pincelzinho fofinho pra tirar a marcação. Eu acho que fica bem bonito. Eu marco onde eu quero marcar com ele e depois esfumo com algum fofinho, esse ou de pó. Já tem também o pincel chanfradinho, né?
que na verdade eles são muito usados para blush e também para contorno. Por quê? É legal deles que encaixa aqui, se você pensar na anatomia do rosto, quando a gente encaixa ele aqui, ó, ele vai descendo certinho no rosto, tá? Ele fica ótimo no formato do nosso rosto, ele encaixa direitinho, tanto na bochecha quanto na marcação. Desculpa os pincéis estarem sujos, mas eu tava usando, não tinha como não estarem sujos. Ou eu lavava, ou eu fazia o vídeo. Pincel língua de gato é o pincel mais tradicional, né? Ele, geralmente as pessoas aplicam arrastando. Eu recomendo, depois de arrastar pela pele, usar algum pincel tipo Kabuki ou Duo Fiber para fazer um acabamento, garantir que não vai ter marcas, ou até mesmo uma esponjinha. Mas a forma que eu acho mais apropriada, apesar de todo mundo arrastar, é a gente dar umas batidinhas assim, ó, no rosto, né? Em maquiagem a gente fala esbater. Você vai dando aquelas batidinhas em vez de arrastar, que a gente vai concentrando a quantidade do produto. E depois, se precisar, a gente finaliza polindo, ou com pincel, ou com esponja. Mas a gente deposita melhor o produto se a gente der as batidinhas. Esse pincelzinho aqui é chato, porém ele tem a mesma finalidade do língua de gato. Se vocês verem, né, até o tamanho é um pouco parecido, tá? Eles têm a mesma finalidade. Eu, particularmente, esse tipo de pincel prefiro usar só para aplicar. Depois eu esfumo de alguma outra forma, ou com outro pincel, ou com uma esponja. Mas eles são ótimos para fazer aplicação, para fazer misturinha. Uso bastante. Língua de gato também tem esse aqui que é um pouquinho menor. Ele é um meio termo, ele é entre aquele pequeno e o de base. Aqui tá falando que é de base, mas você pode usar até na região das olheiras, ele funciona bem. Como você pode aplicar a base inteira? Esses pincéis que parecem com de pó. E também esse aqui, que a diferença é que ele é cônico, né? Ele tem uma forma de cone, mas apesar de ser grande, eu recomendo usar ele para iluminador, contorno ou no máximo blush, tá? Eu não usaria ele para pó não, porque ele é muito bicudinho. Esse bico ajudaria mesmo a conseguir encaixar numa região menor. Esses são os pincéis leque. O pincel leque é usado para mais de uma coisa, mas assim, eu particularmente gosto de usar também com iluminador, tá? Quando começaram a falar dele há uns anos atrás, era principalmente para eventos de moda e ensaios fotográficos, então eu colocava uma concentração de pó translúcido aqui abaixo da sombra, né? E depois varria todo esse pozinho, sabe? Deixava aquele pó translúcido concentrado e varria depois de pronta a make. Eu tô aqui com alguns pincéis fofos, né? Eles basicamente têm a mesma função. A diferença é que existem uns mais larguinhos, que são mais fofos. Quanto mais fofo, melhor para esfumar. Quanto maior, a gente esfuma mais também. Tem os menorzinhos que tem mais precisão, né? Que eles são anguladinhos, que ajudam a pegar um local específico onde esfumar. Você pega aqui o côncavo, ó, esfuma tudo aqui no côncavo, esfuma bem, movimento circular. Esse aqui que tem mais precisão, a gente encaixa onde a gente quer e faz uma marcação um pouquinho mais precisa. Depois que você fez essa marcação mais precisa, ou você tenta esfumar com ele, movimento circular, ou você pode pegar um fofinho de esfumar um pouquinho menor do que esse primeiro que eu mostrei, ó. É pouca diferença, né? Mas é um pouquinho menor, facilita entrar numa região menor. Também esse aqui que eu adoro, que é parecido, só que eles são menores. Por exemplo, vou botar aqui do lado. Os dois do lado de cá são menores, né? Por serem menores, as cerdas me ajudam
a ter um pouquinho mais de precisão. Esfuma também, mas é um esfumado mais concentrado. Eu uso também no côncavo, ou às vezes para fazer um cantinho que tem que esfumar entre o cantinho externo e toda a pálpebra móvel. Dá para fazer várias coisas com ele. Esse aqui também é de côncavo, só que ele é um pouquinho mais fino, tá? Mais molinho. Vou botar aqui perto para vocês verem a diferença. Vou botar perto também do primeiro que eu botei de esfumar, para vocês verem. Ele é bem mais fininho e ele é bem mais mole do que esse outro, tá? Ele também é bom para esfumar, mas eu uso mais para regiões concentradas, principalmente no côncavo. Quando eu quero fazer um detalhezinho mais delicado, eu uso ele. Da família do pincel lápis tem esse aqui, que é o pincel lápis mais fininho. Esse pincel lápis ele é bem mais fino que o outro, tá? Se esse já me ajudava a ter precisão, imagine esse. Esse aqui eu uso mais para cantinhos menores, para detalhes menores. Ele, principalmente naquele cantinho preto, cantinho escuro aqui externo do vizinho, eu uso muito ele, às vezes para esfumar aqui abaixo. E quando ele tá limpo, que quase nunca, eu boto aqui nesse cantinho interno. Esse aqui seria um formato de pincel de côncavo, só que ele é duo fiber. Eu particularmente usaria ele para usar algum tipo de produto para pele, tanto corretivo quanto pó, para deixar bem espalhadinho, tá? Porque para sombra, ó, eu acho que perderia muito produto e não ajudaria a fazer o resultado legal, a não ser que eu usasse só para esfumar. Depois que eu já depositei o produto, eu usasse ele só para esfumar. O pincel Kabuki de corretivo, ele é ótimo para fazer a aplicação, né, do batidinho. Ele é um dos pincéis para corretivo que eu mais gosto, que eu acho que tem um acabamento mais esfumado. E mesmo assim, após usar ele, eu sempre gosto de passar uma esponjinha, mas o acabamento dele é bem natural, é muito mais natural do que o língua de gato de corretivo. Esse pincelzinho chato, ele é ótimo para várias coisas. Eu mesmo tenho dois. Tem um que eu uso para produtos cremosos e líquidos e o que eu uso para pó. Ele ajuda a gente a ter mais precisão, tá? É óbvio que assim, quando a gente for passar em algum local muito curvo, às vezes você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas é legal principalmente para fazer acabamentos retos, lineares. Eu acho que facilita muito. O esfumadinho aqui rente aos cílios inferiores, fazer o delineadinho de sombra, sobrancelha, o que eu uso para soluções líquidas e cremosas, eu uso aqui para corrigir sujeirinha que caiu na pele, rente ao detalhe do olho. Uso às vezes para corrigir boca, uso para corrigir sobrancelha. O de corretivo corrige sobrancelha bem rente com corretivo. Tem várias finalidades. Esse é um outro pincel chatinho, só que menor, é a mesma função. Esses são os pincéis chanfrados. O pincel chanfrado é ótimo para fazer delineado, gatinho. É legal para fazer esfumadinho também, rente aos cílios superiores e inferiores. É legal para fazer a sobrancelha. É legal também para fazer os lábios. E também você pode usar algum para solução cremosa, para fazer aquele acabamento que eu falei, tanto nesse cantinho como aqui acima da sobrancelha. Além do pincel chanfrado tradicional, tem esse mais fininho e menor. Ele é ótimo para fazer delineado. Ele é bem fininho e dá bastante precisão. Já que eu tô falando de delineado, eu vou aproveitar para falar desses pincéis fininhos de delinear, tá? Eles são ótimos. Esse que é dobradinho ajuda você ter posição aqui, ó, na hora de encaixar a mão. Já esse aqui tradicional, você tem que vir e deixar mais de ladinho. Com esse pincel, você consegue ter um domínio maior, sem usar necessariamente de lado. Esses três pincéis são língua de gato.
Muda que um é um pouquinho mais fino, outro um pouquinho mais largo, outro é um pouquinho inclinado, mas todos têm a mesma finalidade. O língua de gato é bom para depositar o corretivo, mas quando eu passo, eu sempre gosto de dar uma esfumadinha com o dedo, ou com uma esponja, ou com algum outro pincel. Também dá para você usar na região da pálpebra para passar corretivo ou primer antes de botar a sombra. Também dá para aplicar base, se você não tiver o de base. É um pincel que quebra muito galho, ele é ótimo, principalmente para detalhes pequenos. Esse também é língua de gato, eu uso mais para sombra mesmo, ele é um pouco menor para depositar a sombra, né? Eu chego aqui e deposito. Esses pincéis aqui, os três têm a mesma função, a diferença seria o tamanho e o tipo de cerda, né? Que todos são para depositar o pó, né? Sempre que for assim, mais fininho, que lembra língua de gato, eles são melhores para depositar o produto. Entre esses três, esse aqui que é um pouquinho mais fofo, poderia até fazer um leve esfumado, mas eu gosto desses três tipos de pincel para depositar o produto, tá? Pela parte da pálpebra mole, a gente precisa colocar concentrado uma cor que a gente quer que fique bem pigmentado. Parecido com esse pincel, tem esse pincel aqui que é chamado... Eu lembro que quando eu comprei estava escrito de pincel de corretivo, mas eu diria que seria um pincel de sombra para precisão, porque ele é muito fino. Se eu for comparar ele do anterior, vocês vão ver a diferença. Porque ele é mais durinho, enquanto o outro é mais moleco. Eu gosto de usar ele para detalhes pequenos, onde eu precise ter mais precisão, onde eu queira colocar uma quantidade de produtos sem errar, uma quantidade mais concentrada. Eu gosto desse pincel. Também gosto para aplicar nos cantinhos externos, no esfumadinho também, perto da raiz dos cílios. Fica ótimo. Esses são pincéis de boca. Todos têm a mesma função. Dá também para usar algum produto concentrado aqui nesse cantinho interno, abaixo da sobrancelha. Ao invés de misturar os pincéis, né? Para não fazer sujeira. Mas ele ajuda a gente marcar mais certinho o batom. Não precisa nem do lápis, ele ajuda a contornar certinho. Esses são os pincéis de sobrancelha. Tem essa escovinha que, se você não tiver, pode pegar até a escovinha do teu rímel depois de ter acabado, né? Você lava e reutiliza, vai ficar próximo disso aqui, tá? A ideia dele é usar antes de fazer a sobrancelha, tanto na maquiagem como no design, dar uma penteada. E também, se você fez a maquiagem e ficou pesado, dá uma esfumadinha. E esse aqui tem de um lado um pente e do outro lado a escovinha. Eu gosto de usar esse aqui para sobrancelha, tá? Para dar escovadinha igual o outro. E esse lado aqui durinho, eu gosto de usar nos cílios, por exemplo. Passei a máscara e ficou meio emboladinho. Eu encaixo esse lado durinho e separo os cílios que estão presos. Funciona bem. Então esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me dá um joinha. Fala o que você achou, deixa a sua opinião. Eu fiz com muito carinho. Espero ter lembrado de todos os tipos de pincéis. Se eu tiver esquecido de algum, me perdoem. Me falem se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Que se vocês tiverem gostado, eu vou fazer mais vídeos do gênero. Porque minha ideia tá sempre podendo ajudar vocês de alguma forma. Então é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!